Capítulo 2. Das lesões corporais. Lesão corporal. Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena. Detenção. De 3 meses a 1 ano. Lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 1º se resulta: 1. Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 dias. 2. Perigo de vida. 3. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. 4. Aceleração de parto. Pena. Reclusão, de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º se resulta: 1. Incapacidade permanente para o trabalho. 2. Enfermidade incurável. 3. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. 4. Deformidade permanente. 5. Aborto. Pena. Reclusão, de 2 a 8 anos. Lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 3º se resulta a morte, as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Pena. Reclusão, de 4 a 12 anos. Diminuição de pena. Parágrafo 4º se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Substituição da pena. Parágrafo 5º o juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa. 1. Se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. 2. Se as lesões são recíprocas. Lesão corporal culposa. Parágrafo 6º se a lesão é culposa, pena. Detenção, de 2 meses a 1 ano. Aumento de pena. Parágrafo 7º aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafo 4º e 6º do artigo 121 deste Código. Parágrafo 8º aplica-se à lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Violência doméstica. Parágrafo 9º se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, pena. Detenção, de 3 meses a 3 anos. Parágrafo 10. Nos casos previstos nos parágrafo 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3. Parágrafo 11. Na hipótese do parágrafo 9º deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Parágrafo 12. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3. Parágrafo 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 deste Código, pena, reclusão, de 1 a 4 anos. Capítulo 3. Da periclitação da vida e da saúde, perigo de contágio venéreo. Artigo 130. Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Pena. Detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Parágrafo 1º se a intenção do agente transmitir a moléstia, pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Parágrafo 2º somente se procede mediante representação. Perigo de contágio de moléstia grave. Artigo 131. Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio, pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Perigo para a vida ou saúde de outrem. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Abandono de incapaz. Artigo 133. Abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, pena, detenção, de 6 meses a 3 anos. Parágrafo 1º se do abandono resulta a lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão, de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º se resulta a morte,
Pena, reclusão, de 4 a 12 anos. Aumento de pena. Parágrafo 3º. As penas cominadas neste artigo aumentam-se de 1/3. 1. Se o abandono ocorre em lugar ermo. 2. Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. 3. Se a vítima é maior de 60 anos. Exposição ou abandono de recém-nascido. Artigo 134. Expor ou abandonar recém-nascido, para ocultar desonra própria. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta a lesão corporal de natureza grave. Pena, detenção, de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte. Pena, detenção, de 2 a 6 anos. Omissão de socorro. Artigo 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta a lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte. Condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Artigo 135-A. Exigir cheque caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. E multa. Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta a lesão corporal de natureza grave, e até o triplo se resulta a morte. Maus tratos. Artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Pena, detenção, de 2 meses a 1 ano, ou multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta a lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão, de 1 a 4 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, pena, reclusão, de 4 a 12 anos. Parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3, se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos. Capítulo 4. Da rixa. Rixa. Artigo 137. Participar de rixa, salvo para separar os contendores, pena, detenção, de 15 dias a 2 meses, ou multa. Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção, de 6 meses a 2 anos. Capítulo 5. Dos crimes contra a honra. Calúnia. Artigo 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, apropala ou divulga. Parágrafo 2º. A punível calúnia contra os mortos. Exceção da verdade. Parágrafo 3º. Admite-se a prova da verdade, e salvo 1. Se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. 2. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no número 1 do artigo 141. 3. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Difamação. Artigo 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. E multa. Exceção da verdade. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Injúria. Artigo 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena. 1. Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. 2. No caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Disposições comuns.
Artigo 141. As penas cominadas neste capítulo aumentam-se de 1/3, se qualquer dos crimes é cometido: 1. Contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro; 2. Contra funcionário público, em razão de suas funções, ou contra os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal; 3. Na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria; 4. Contra pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido mediante pago ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena. Exclusão do crime. Artigo 142. Não constitui injúria ou difamação punível: 1. A ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador; 2. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar; 3. O conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício. Parágrafo único. Nos casos dos números 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Retratação. Artigo 143. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fique isento de pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Artigo 144. Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Artigo 145. Nos crimes previstos neste capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta a lesão corporal. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça. No caso do inciso 1 do caput do artigo 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 deste Código. Capítulo 6. Dos crimes contra a liberdade individual. Seção 1. Dos crimes contra a liberdade pessoal. Constrangimento ilegal. Artigo 146. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Aumento de pena. Parágrafo 1º. As penas aplicam-se cumulativamente em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas, ou há emprego de armas. Parágrafo 2º. Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência. Parágrafo 3º. Não se compreendem na disposição deste artigo: 1. A intervenção médico ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. 2. A coação exercida para impedir suicídio. Ameaça. Artigo 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Perseguição. Artigo 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, pena, reclusão, de 6 meses a 2 anos, e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido: 1. Contra a criança, adolescente ou idoso; 2. Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º do artigo 121 deste Código; 3. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com o emprego de arma. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Parágrafo 3º. Somente se procede mediante representação. Violência psicológica contra a mulher,
Artigo 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Pena: reclusão, de 6 meses a 2 anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. Sequestro e cárcere privado. Artigo 148. Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado. Pena: reclusão, de 1 a 3 anos. Parágrafo 1º. A pena é de reclusão, de 2 a 5 anos. 1. Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos. 2. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. 3. Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias. 4. Se o crime é praticado contra menor de 18 anos. 5. Se o crime é praticado com fins libidinosos. Parágrafo 2º. Se resulta a vítima, em razão de maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, pena: reclusão, de 2 a 8 anos. Redução à condição análoga à de escravo. Artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Pena: reclusão, de 2 a 8 anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem: 1. cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. 2. Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: 1. contra criança ou adolescente. 2. por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Tráfico de pessoas. Artigo 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de: 1. remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo. 2. submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo. 3. submetê-la a qualquer tipo de servidão. 4. adoção ilegal. Ou 5. exploração sexual. Pena: reclusão, de 4 a 8 anos, e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se: 1. o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. 2. o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. 3. o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Ou 4. a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Parágrafo 2º. A pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar organização criminosa.